Hoje nós vamos falar sobre fé que acompanha entendimento. A oração vai ser aqui. Hoje vai ser aqui, agora, depois do culto, aqui mesmo. Então, queridos, fé que acompanha sabedoria. Pastor Marcelo vai me ajudar a ler Provérbios 24. Vamos ler 3 versículos muito importantes sobre a Bíblia, mas sobre a fé. Falam de sabedoria a Bíblia, mas é sobre a fé. Versículo. Vamos lá. Provérbios 24, versículos 3, 5 e 10. Provérbios capítulo 24, verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa. Verso 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Verso 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Número 1, com sabedoria se edifica a casa, e você, para nos ajudar com o tempo, deve estar tarde, você cortou a parte que diz, com conhecimento se firma. É uma economia que eu acho bonito, só na Casa Firme temos isso. É verdade. No 5, homem sábio e forte, homem de conhecimento, no original diz, consolida a sua força. Pastor, você diz original diferente da Bíblia que você mesmo pediu para a gente comprar. Não existe nenhuma Bíblia que é 100% ligada ao original, porque é muito difícil a tradução, complicadíssima. Então, nem criticamos os irmãos que traduzem, porque Deus tem usado poderosamente suas vidas. Mas essa é uma das mais próximas do original. Essa nossa que você tem em mãos. Então, o homem de conhecimento, diga conhecimento, consolida a sua força. Depois no 3 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. José experimentou na pele esses 3 versículos, mas lamentavelmente para o lado inverso, contra ele. O que faltou para Salomão? Salomão não recebeu o dom de sabedoria? Recebeu toda aquela sabedoria, mas ele mesmo era um burro, perfeito idiota. Então é muita sabedoria sem nenhum conhecimento. Levantou a casa, com conhecimento se firma. Ele não tinha nenhum, era sem vergonha. Foi atrás da mulherada dele, foi fazer as bobagens dele, foi inventar para nós aí umas coisas que até hoje o mundo usa para o lado do cão. Foi se dobrar para Baal, para Moloque, sacrificou criança, ficou louco, perturbado, não valia nada, tranqueira. Muita sabedoria sem nenhum conhecimento. A casa dele caiu, o reino da mão dele ruiu, morreu em desgraça, desviado, não era crente. Não peça a Espírito de Salomão, você vai ficar igualzinho a ele, toma cuidado. E ainda bem que não tem Salomão, porque ainda não teria mulher pedindo esse espírito também. Tem um que é de alto calibre espiritual, um modelo da fé, chamado José. Recebeu muita sabedoria, recebeu sonhos, mas ele também não tinha conhecimento. E José sofreu na pele o significado desses versículos, porque nós vamos ver hoje juntos os detalhes que levaram José a quase perder as promessas da sua fé. Quase, por pouco. Porque ele não teve sabedoria, não teve conhecimento. Queridos, nós vamos aprender com José hoje que eu posso ter toda a fé do mundo e Deus pode me dar todas as promessas que Ele tem para a minha vida. Isso tudo pode ir de água abaixo se eu não entender o que significa entendimento, sabedoria, inteligência, conhecimento. Vamos ler capítulo 33 de Gênesis, versículo 2. Vamos ver o nascedouro de José. Como ele foi empurrado para a arapuca. Gênesis 33, 2. Gênesis 33, 2. Pôs as servas de seus filhos à frente Lia, e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. Deixa o versículo aí no telão. Jacó tinha já 11 filhos. O 12 veio a surgir depois do episódio. Enfim, está aí dizendo os filhos tal, mas considere 11. 11 maduros para entender o que está acontecendo. O próprio José não era bebê de colo quando Jacó saiu da terra que ele estava para voltar para a sua terra natal.
Jacó estava com muito medo de Esaú, porque ele tinha suplantado Esaú. E quando usa o termo suplantar, o nome Jacó significa suplantador, mas ele não era um pilantra não. Jacó era um homem de Deus, mas teve os erros dele. Não tinha Espírito Santo, não tinha Bíblia, não tinha igreja. Todo mundo erra mesmo. Então, dentro dos erros, ele pegou a bênção do jeito errado, causou desgraça na família. O irmão maior dele, Esaú, que era mais forte que ele, jurou que ia matá-lo. Então agora Jacó está com muito medo voltando, porque não sabe se Saul vai sair matando ele com todos os filhos e as 4 esposas, que eram as 2, uma que ele casou errado, por engano, outra que ele sonhou que não valia muita coisa, era idólatra, morreu idólatra, nunca foi crente, nunca foi crente, 0. Está lá, estude a história de Raquel, 0. Sempre os ídolos e os deuses do pai dela. Nunca foi crente do Deus Criador único, que era o Deus de Jacó, de Abraão, que é esse aí. Então, pegou Lia, que é a irmã dela, por engano, e as 2 escravas, 4. Todos os filhos de Jacó estão assistindo a cena. Ele monta as fileiras, ele põe as escravas primeiro e os filhos, aonde, enfim, os filhos todos são mais fortes que José. Ele põe na frente assim. Olha a sensação que eles têm. Olha o que meu pai acha de mim. Se Esaú vai sair matando, já que me mate a mim logo e minha mãe. Depois, a outra esposa chamada Lia, essa que casou por engano e que é a única que presta, é a boa, é a que Deus lhe deu, creia você. Essa é para você que está buscando a Xuxa na igreja para casar, porque quer uma linda, com orelha cor-de-rosa e não entendeu ainda que só a espiritual equivale. Então, a espiritual Lia ele colocou aqui. E aqui, do lado dele, ele deixou a mãe de José e José. Você entra na cena. Essa viagem, ela é feita de muitos quilômetros, andando a burros e levando gado. Então a coisa é lenta, é tardia. Quantos dias, quantas noites. Arme o acampamento, desarme que nós vamos continuar a andar. O sol já está se pondo, vamos lá. De novo, vocês na frente para morrer primeiro. José fica aqui, já sendo produzido nos irmãos. Vocês não valem nada, é esse aí. Coitado de José, nem pediu por isso. E José está assimilando isso. Eu valo mais do que todos esses outros aqui. Eu tenho mais valor que todos eles aqui. Então José, que já não era bebê de colo, ele está vendo que a coisa não está boa, o clima não está favorável dentro dos meus irmãos. No capítulo 37 nós começamos a encontrar todos os erros de uma vez. Comece no versículo, ia dizer 3, leia o 2, vai, 2 a 10. 37 de Gênesis 2 a 10. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda se jovem, quiser mudar o telão, pode mudar, põe um novo, vamos lá. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Número 1, José ficando com o papai mimado, querido, protegido, vai lá, vê o que eles que estão ralando, penando debaixo do sol, lidar com ovelha dá um trabalho, gente. Recentemente eu fui no Líbano, na minha terra, lembrando com meu amiguinho de quando éramos crianças, como íamos apacentar as ovelhas do pai dele. Realmente aquilo dava trabalho, fede. Imagina no deserto, nós fazendo isso em Tiro, que é rodeada de mar, clima de 20 graus. Imagina no deserto, solo rochoso, trabalhando na lei do cão para arrumar comida para o rebanho. E ainda o José pegando todos os erros e levando para o pai. Pai, ó, estamos fazendo isso. Então os filhos chegam em casa e o pai dá a maior bronca. Seu irmão José me contou. Isso o quê? Agravando o relacionamento. Isso está fazendo o quê? Está pondo mais pimenta numa coisa que já não dá para comer. Continua. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos. Tem mais uma. Não só vocês podem morrer, que tal? É o seguinte, jogo aberto, tá?
O único que vale aqui é ele, por isso que aqui ele não sai. Continua. Porque era filho da sua velhice. Ah, e tem mais uma, se ele morrer eu não tenho como fazer o outro. Como que diz, vocês outros aí, ao Deus dará. Continua. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Eu estou entrando na cabeça dos outros 10. Estou falando dos outros 10. Estou entrando na ótica deles. Além desse vagabundo não fazer nada o dia inteiro, além de ser um delator, nos pôr contra o pai, pegar nossos defeitos e expor lá, além disso, ele anda com roupa de príncipe e nós aqui rolando no sol ardente. Continua. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. José já estava consciente que o clima está pegando fogo. Está aqui, não lhe falavam pacificamente. Então ele já estava vendo que esses não são. Há algo entre nós que já não é. Se é culpa minha, não sei, mas já não é. Até quando eu vou entender que porque é minha família, então é a melhor coisa do mundo para mim, é que sabe tudo. Espera, não é porque a minha mãe me gerou que ela sabe tudo. Ah, eu sou teu pai, mas não é porque é meu pai que sabe tudo. Então José está vendo que o negócio não está legal. E ele agora quer ter uma vida comum. Também ele é carente de relacionamento. Então olha, continua lá, olha o que ele faz. Verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele tendo sonhos que não se contam, porque ele não é mais bebê. Ele sabe que esse sonho está dizendo que eles, que já se sentem uma cambada, já se sentem os escravos que trabalham para mim, ainda eu trago um sonho. Olha, vocês estão tudo aqui aos meus pés. Não é coisa que se conta mesmo. E ele ainda faz uma, com rogos e súplicas, veja. Continua. Verso 6. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Rogo-vos, por favor, ele ainda insistindo para eles ouvirem o próximo sonho que diz. O que vocês já sentem são, inclusive, olha, o sonho que eu tenho aqui, ó. Vocês vão ajoelhar tudo. Inclusive, nem o pai dele estava pronto para ouvir esses sonhos. Continua. Verso 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Olha, continua. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Por causa das... Repitam para mim. Das suas palavras. Continua. Verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Nem o papai dele estava pronto para ouvir isso. Leia o 10. 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Queridos, nós podemos ter todos os sonhos, as promessas, a visão, a oração. Enquanto nós não discernirmos com quem estamos tratando, nós podemos pôr tudo a perder. Fala demais, abre a boca demais. Eu tenho filhos aqui, são vocês. Chegam para mim e dizem assim, pastor, ora por mim. Amanhã mesmo vai vender, sei lá, a empresa. E eu vou ter, sei lá, eu sou o juiz da falência, sei lá, vou receber 10 mil, 1 milhão. Eu já digo, filho, filha, não conte para ninguém. Você contou para mim, conta para sua mãe, ou para um dos pastores que cuida de você. E lá acabou. Interessante, nenhum cão tem aqui. Aqui não tem filho do diabo. Mas para que obrigar teu irmão a ser tentado de ter pensamento e atrapalhar? Porque 10 podem te abençoar. 11 que já liberam uma coisa errada ali pode atrapalhar. Não emperra tudo, mas atrapalha. Seria 11, 10 empurrando e um levando para trás, na contramão. Nós pomos a perder muitas promessas porque falamos demais. Uma vez um rapaz insistiu em ir com a gente orar no monte. Eu olhei para outro pastor que estava comigo, a Casa Firme estava começando a nascer. Olá, outro pastor e um pastor convidado, andávamos juntos, éramos dos mantos, vamos no monte, à noite tem que rolar no monte mesmo, vamos lá. E esse rapaz insistiu em ir com a gente,
que ele era evangelista e tal. Eu não senti paz. Eu falei, se vai, sei que espírito, o monte, a gente construiu algo naquele monte ali. Não, vamos levar, vai, vamos, levamos. Chegamos lá, ele começou a orar, Deus, aquela visão que o Senhor me deu da aranha, que veio o tanque de guerra, e eu estou lá, bagunçou minha cabeça. Eu que sou pastor de pastores, eu ouvi aquilo, eu falei, ai meu Deus, eu preciso orar. Já começou a bagunça. Tem coisas que a gente diz e as pessoas à nossa volta não estão prontas para ouvir. Tem promessas que Deus nos dá e a gente quer compartilhar com a própria esposa quando ela não está pronta para ouvir. José, até o pai dele não estava pronto para ouvir, mas ele ainda queria que os irmãos ouvissem, porque ele queria um relacionamento natural. O relacionamento não é natural, rapaz, mesmo que você durma na mesma casa que eles. Jesus falou, às vezes os inimigos da sua casa, seus, às vezes estão na sua própria casa. Às vezes o marido que você casou é o único que não pode saber, porque é o único que diz, quero ver. E você vai lá e conta, olha, acabamos de orar, Deus acabou de me dizer. Mas como é que se faz isso? Ah, pastor, não perdi nada. Eu falei porque nem eu estou com certeza que Deus falou. E se era Deus que tivesse falado? E tá bom, Deus não falou, mas Deus já viu o perfil. Eu tenho que atuar, tenho que liberar promessas. Mas aqui não dá para liberar promessa, porque você vai contar e vai ser usado contra você. E o que eu te prometi a duras penas, porque José, Deus não tinha planos de levar ele para o Egito. José não era para gastar um dia no Egito, e o povo de Israel não era para ficar 400 no Egito, mais de 300 em duríssima servidão. Era para estar à disposição de Deus por próximo passo, patriarca, 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 até que Deus forme uma nação e diz, faça tabernáculo, siga. Não tinha que ter Moisés matando não sei quem, não tinha que ter. Pastor, me dê a prova que foram no Egito. Deus tirou do Egito, nunca mais teve o povo para ele. Voltaram para o Egito como escravos, não entraram na terra prometida, e quem entrou perdeu. Então, se não tivesse nunca ido no Egito, para Deus era só lucro. Amados, nós trazemos os milagres de Deus na nossa vida nas piores condições. A fé é manter-se calado, comentar com quem tem a ver. Se o pastor Marcelo é meu pastor que cuida de mim, se um aqui é meu líder espiritual, com ele eu compartilho, porque se eu não confiar no meu líder espiritual, eu não vou confiar mais quem? Aí ficou complicado. Mas há coisas até no nosso cédro, entre 10, eu não posso dizer, olha, amanhã vou fazer, não pode, há coisas que não pode, queridos. Quando Deus começou a me usar com essa mulher de Deus aqui, nós participávamos de um grupo de irmãos muito amados, ungidos, tinha um líder espiritual, uma bênção, nós não contávamos. Porque eu sabia, ele nunca pregou num ginásio até aquele dia. Eu vou chegar para ele dizendo que lotei ginásio, tinha mais gente fora do que dentro. Isso não é coisa que se diz. Deus nos deu o tempo para 0 quilômetro. Já começou a ter comentários ali. Como pode o líder andando daquele jeito? Eles têm, eu não entendo. Aí, está vendo? Nem abrimos nossa boca só porque apareceu aquele tempo para 0. Olha como pode o líder da obra com aquele carro antigo quase quebrando e tal. Será que Deus faz esse tipo de... Aí começaram. Queridos, comecem em nome de Jesus. Pastor, por que você está falando isso para a gente? Porque foi ele que me mandou, eu não ia falar sobre isso. Eu estava vindo para cá, eu estava fazendo pequeníssimas anotações para dizer isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Ele me falou, não fale de outro assunto, fala desse. Porque Deus tem falado aqui em abundância que vai vir um romper. Isso não é coisa para sair contando por aí. Pastor, eu já fiz, e agora? Deus vai te perdoar, nós vamos na retomada. Com José, Deus é muito inteligente, fez manobras, tirou por cima, demorou muito, mas saiu vencendo. Deus vai fazer uma manobra, vai te socorrer, vai apagar do tempo as bobagens, mas você se mantenha daqui por diante. A partir de hoje declare coisas grandes. Tem hora para orar aqui, vem orar. Quer falar, está louco para falar? José não clamava para ser ouvido. Se ele fosse homem de oração, falaria isso com Deus. Davi fazia isso, falava com Deus sozinho. Sabia que nem o pai queria ele, quanto menos os irmãos. Ele fazia lá no campo, fazia salmos, falava com Deus, orava. Está tudo registrado em autos espirituais para a gente ler nos salmos. Então, amados, em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus falou para mim que vai aumentar as promessas. Mas se Ele falou que tem muitas que têm vazado pelos buracos, têm sido dados na mão de pessoas, fala.
O prudente vê o mal e se esconde. Às vezes, nem sempre, lógico. Às vezes o mal é teu próprio irmão, que é o capeta que eu vou te falar. Que culpa eu tenho? Às vezes você casou com uma jararaca. Deus vai libertar, mas hoje ela é uma jiboia. Como é que vamos fazer? Aí você sai daqui e diz para ela: olha, Deus me falou, eu vou orar, os paralíticos vão levantar. Deus vai me dar um negócio. Ah, mas pastor, eu estou levantando a fé. Mas se ela já machucou aí, ela não está precisando de fé agora. Ela está precisando sair dessa. Você está precisando orar, fazer uma reza brava para arrancar dali. Não se convenencia a coisa com pessoa que está do outro lado. Me diz que está levantando a fé. A fé é assim, genérico, padrão. Palavras assim, globais. Olha, Deus vai nos ajudar, viu? Deus tem falado que vai nos socorrer. Pronto, para quem está no deserto, uma água dessa já foi bom. Dá-se um pouco de água já está bom. Queridos, Deus falou para mim que tem promessas vazando por buracos de roubo. Parem de entregar o ouro na mão de pessoas erradas. Eu tenho que registrar, repetir até que grave no seu inconsciente. José quase faltou isto para ele não perder as promessas e não perder a própria vida. Se Deus não age ali por Rúben, se ainda os anjos ferozmente não mutilam os demônios que estavam naquele deserto, os outros 10 poderiam dizer: nada disso. Os outros 9, vai morrer agora. Por isto, estou te falando por isto. Olha a manobra, olha a confusão, olha onde foi parar no Egito, olha a bagunça, olha o pai que para ele perdeu o filho, meu filho morreu, olha o luto, que o nosso bebezinho, aquele puduzinho, foi para Jesus, está nos esperando no céu, já fazendo xixi nos nossos móveis em cima. Nossa, como doeu. Imagina o pai de José, que era o meu. Teve ele por mão, olha o sofrimento, olha a agonia. Falou que não devia, se misturou demais, se manteve no ambiente demais. Queridos, pode ser meu pai, pode ser a tia, da minha mãe, pode estar na mesa. Se eu ver que ali não é espiritual, eu vou comer, vou abraçar e vou me retirar. Eu vou viver a minha vida antes que eu comece a falar o que não deva e escute o que não deva. Ainda José, sem sabedoria, não é porque é burro, porque não sabia. Não é burro, o pai dele está estragando ele todo dia, ainda falando mal dos irmãos, e ainda agora quer que escute. Queridos, as pessoas, estou falando agora de um outro caso, estou falando de quando, para piorar, queremos dar as grandes promessas, quando ela mesma viu eu ontem enchendo a cara de cachaça no bar. Ela não entende que de ontem para hoje eu tive um concerto com Deus, que um irmão orou por mim e me desmacumbou inteiro, estou limpo. Orei uma noite e eu estou pegando fogo. Ela não vai entender. Ela vai dizer: pô, mas ontem mesmo você falou aquele palavrão no carro porque tinha atravessado a torta, agora vem me... Aí que vai. Foi o que fizeram com José. O mesmo que nos delata agora tem esses sonhos, e nós estamos penando cadê Deus para sonhar. Eu passei por episódios semelhantes de diferença de irmãos. Vinham no irmão do lado, Espírito Santo tal, eu não duvido, viu mesmo. No outro, em cima de mim não viu nem jacaré pousando na cabeça. Que falasse jacaré, eu ia dizer: pronto, vou ter uma boca de leão, vou morder todo mundo. Entendi, até isso eu ia gostar. Nem isso, nem sabe, estou vendo, sei lá, uma luta que nada, ninguém via nada. Eu era o cara que veio do Islã, esse vai aprontar mesmo, é de uma outra cultura, ninguém entende mesmo. Eu experimentei em pequena escala. Eu vi como é ruim. Eu experimentei. Então, queridos, em nome de Jesus, preste muita atenção. Quando nós estamos em ambientes, nós temos que entender que o que Deus tem para nós não é qualquer mesa que está pronta para receber o prato que Deus pôs na nossa frente. Aqui você come excelências de Deus. Aqui você não tem nada de prato de demônios. Aqui você não come comida celestial em prato que os demônios lavaram no esgoto. Aqui é tudo da mais pura ordem. Palavra de Deus genuína, que não há mentira. O que Deus falou vai se cumprir. O que Deus prometeu, Ele não falou porque ficou emocionado. Ele prometeu porque Ele tem planos e tem um propósito. E Ele sabe o que Ele vai fazer. A coisa é muito genuína. A mesa que você sentou não tem 3 colunas e a quarta o marceneiro atrasou para encaixar o pé ali.
A mesa é sólida, o prato é sólido, a luz é forte, vai iluminar para te dar entendimento. A palavra que o prato é limpo, a comida é do melhor. Ela vem da boca de Deus para a tua mão, ela vem da mão de Deus para a tua boca. É uma coisa entre vocês dois, meu Deus do céu. Você pega isso, você vai lá em conversa, em roda de demônios, cercado por cada mesa e fio, por causa da Zé Pilintra. Aí você lá está entregando o que Deus falou e o que Deus vai falar. O que você acha que vai sair dali? É o que Deus me falou hoje. Ele me falou: Deus, filho, avisa o meu povo que eles estão misturando coisa muito excelente com comida podre que já cheira mal. Você já viu uma carniça como fede? Já viu ontem eu passei por isso. A gente põe uma comida fresca para nossa cachorrinha, porque perdeu o irmãozinho, tem que ter um tratamento VIP. Então a comida dela agora é só fogo de chão. É um saquinho, custa R$1,50. Eu sei porque eu paguei do meu bolso. Comprei 20 saquinhos para ela, custa R$1,50 esse engraçado. A comida é fresquinha, é de tirar o fôlego. Ela roubava do irmão dela. Então, vamos lá, eu tenho que ficar sentado, ela tem que ficar ali até ela comer. Ontem mesmo, ela cheirou, porque ela tinha sobrado do almoço, eu deixei fechadinho, pois ela cheirou, não comeu. Na hora eu entendi, está estragada. Eu cheirei, para mim está normal, mas tá. Pus a nova, na hora, engoliu inteiro. Queridos, Deus fala com a gente por coisas pequenas. Vocês estão acostumados com comida muito nobre. Aí o cara que está na ponta de cá, ele está aí na conversa dos demônios. Ele pode ser seu irmão dentro de casa. Ele vai te devolver uma carniça de demônios. Ele vai te falar uma frase que vai arrebentar a tua fé. Porque eu estou terminando a pregação com isso aqui. Ele vai arrebentar a tua fé. Fé que esvaece porque a gente fala demais. Então ele vai te jogar uma sentença. Ele vai te assimilar com a sua pequenez e vai dizer: mas como Deus vai te dar? Como? Você que só usa capa colorida, você que só sabe delatar, falar mal de outros, só ganha média porque não faz nada ainda. Ele acaba com você. Como é que Deus vai te dar um sonho desse? Então, queridos, em nome de Jesus, comecem a se fechar no quarto e falem com seu Deus tudo. Tua pastora é mais madura do que eu sei. Na hora da dificuldade eu vejo como ela reage. Eu sei como eu reajo 10 vezes pior. O homem é uma coisa terrível. Nós só usamos o lado direito, lembram do servo? O lado esquerdo ficou para o além. Então na hora que a gente fica aperreado, enfesado, como dizem, vai para o lado esquerdo, a coisa vira um inferno. Mas tem coisas eu pôr por ela. Para quê? Tem coisas que Deus me fala, para quê? Aqui eu vou dizer para elas, ela fica pensativa. Para quê? Opa, acabou, não sei o tempo. As coisas surgem, a gente trata do assunto. Queridos, Deus falou para mim: Ele vai aumentar as promessas porque a fé de vocês tem crescido. Como é que você sabe, pastor, que Deus pode te falar que a fé tem crescido? É fácil, pelas palavras. Quando você começou sem nenhuma fé, você dizia: Deus, me ajuda com o pneu do carro, pelo menos dá um outro menos rasgado. Agora não, você está dizendo: dá um carro novo, aproveita que o pneu está ruim, Deus me dá um carro novo. Deus está vendo que você está com uma fé já em alta, suas orações têm se alongado, o seu fôlego está sendo mais longo. Deus está feliz com isso, porque em cima da tua fé Ele vai fazer tudo. Em cima da fé desse nobre José, que apesar de todos os erros, Deus conseguiu terminar a obra. Mas o que Deus está pedindo para vocês, com esta fé alta, tenham conhecimento à altura para manter a casa. Quem diz amém a isso? Terminou a pregação, põe a mão no teu coração, porque Deus vai te libertar de uma coisa que aconteceu com José. Diga: rogo-vos. Diga isso: rogo-vos. Esta é a praga que eu me livro hoje. Porque para um povo que odiava ele, falava com palavras: eu te odeio, e ele dizendo rogo-vos, é porque ele tinha necessidade de falar o que não devia. Esta coisa que te obriga a falar o que não deve, diga mais uma vez: rogo-vos. Esta praga não me obriga mais a falar o que não devo. A partir de agora, peço perdão a Deus, ao meu Pai que me ama, ao Senhor Jesus que cuida de mim, ao Espírito Santo. E a partir de agora eu retomo pela fé. Coloquem toda a sua fé nessa frase, queridos. Digam: eu retomo pela fé todas as declarações das promessas de Deus de volta
Da onde eu deixei, eu pego de volta. Peço aos amados anjos, nossos irmãos queridos, que vão lá buscar as minhas sentenças de Deus, aonde eu tenha deixado. E a partir de agora, tomo posse de tudo que meu Pai me prometeu. Há de se cumprir às pressas na minha vida. Eu e a minha casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, em nome de Jesus. Antes que você aplauda, agora que terminou, te dou a boa notícia. Com José não era possível retomar as palavras, porque o mundo espiritual não estava sujeito a Deus, estava na mão do diabo e do ser humano, que é fruto de Adão e da bagunça que estava armada, que a morte reinou sobre todos os homens. Agora, em Jesus Cristo, eu sou apaixonado por Ele. Em Jesus Cristo, Ele não é só o Senhor da vida, Ele é o Senhor do tempo, porque Ele de verdade morreu lá em Jerusalém 2016 anos atrás, e que hoje dizem 2016 anos depois de Cristo. Eu que sou ateu, até o ateu diz depois de Cristo 2016. Esse Senhor diz que sujeitou o mundo espiritual, sujeitou o tempo, sujeitou a terra. Agora dá para retomar. Você não vai sair daqui depressivo, com ódio das pessoas que você depositou o ouro. Não vai chegar em casa, olhar para o seu irmão e falar: eu te odeio, foi dado na tua mão a minha promessa, e agora não. Vocês vão sair daqui em paz, sabendo que Deus, a única coisa que quer de vocês não é acusá-los, não. Ele quer que vocês digam: aprendi, a partir de agora eu mantenho a pose espiritual. Quem diz amém a isso? E diante disso, com a oração que vocês fizeram, os anjos estão indo arrancar da mão deles lá, estão trazendo as promessas todas em pratos limpos de volta. Agora dá glória a Deus, aplaude a Deus em nome de Jesus. Aplaude mesmo, Deus é fiel, santo. Amém e amém.